A situação atual na Ucrânia está criando desafios importantes para a Rússia. À medida que nos aproximamos da marca de 2 anos do conflito na Ucrânia, é surpreendente observar os graves desafios econômicos com os quais a Rússia está lidando atualmente. A situação na Rússia está chegando a um ponto de ebulição e uma possível convulsão social se aproxima. O ataque à região de Kursk pode muito bem ser um dos catalisadores, mas também é necessário levar em conta outros possíveis desencadeadores. A situação inclui o aumento dos preços dos alimentos, a escassez de mão de obra e o declínio do domínio energético. Os atrasos no pagamento dos salários, um problema conhecido após o colapso da União Soviética, voltaram. Rússia e Putin estão cambaleando diante de uma escalada significativa. O aumento das falências de empresas e a alta das taxas de juros para os russos que buscam empréstimos privados atingiram duramente a economia russa. A situação na Rússia se apresenta sombria. Embora a ofensiva ucraniana na região de Kursk tenha ganhado as manchetes, a invasão representa um impacto mais profundo e significativo. Os últimos dados de inteligência sugerem que a Rússia está se preparando para uma fase difícil. Atualmente, Kursk se ergue como um testemunho do recuo e da incompetência militar, mostrando as falhas críticas que levaram a Rússia a esta batalha criada por ela mesma. O governo russo teve que mobilizar e evacuar cerca de 200 mil cidadãos da região de Kursk. Aproximadamente 250 mil russos evacuados saíram das regiões de Belgorod e Briansk. À luz da perigosa situação que se desenrola na região, os relatórios indicam que cerca de 400 mil russos se realocaram em territórios internos mais seguros da Federação Russa. Os aproximadamente 800 mil cidadãos russos que ainda permanecem no país enfrentam uma situação difícil. As cidades fronteiriças russas estão testando seus limites, mantendo-se firmes diante das crescentes pressões psicológicas e financeiras, ao mesmo tempo em que enfrentam as duras realidades da guerra. A Rússia, reivindicando força, está entrincheirada em uma exaustiva guerra de desgaste, enfrentando uma devastação significativa em múltiplas frentes. Ao entrar no 3º ano desta rápida operação, Moscou só resta a esperança de que a Ucrânia se sinta tão exausta quanto a Rússia. Putin elaborou uma narrativa enganosa sobre a justificativa do conflito. A perspectiva de que a Ucrânia entre na OTAN é vista como uma ameaça direta para a população russa dentro de suas fronteiras. A Rússia está imersa em um conflito com forças cada vez mais desmoralizadas e inadequadamente treinadas. Aproveitando a oportunidade, o FSB tomou medidas decisivas contra generais de alto escalão que enfrentam múltiplas investigações criminais. Atualmente, o Ministério da Defesa é dirigido por um economista sem experiência militar. Seu último conselho enfatizou a importância da robótica e da inteligência artificial. No entanto, a Rússia enfrentou retrocessos significativos em mão de obra e capacidades de engenharia devido a este conflito, o que causou uma perda crítica de acesso a tecnologias essenciais. O crescente número de mortes, especialmente em um país que enfrenta uma crise demográfica significativa, aponta para possíveis desafios futuros. Embora o BRICS esteja ampliando o número de seus membros, não chega a ser uma verdadeira alternativa às instituições e valores ocidentais. Putin faltou à recente reunião na África do Sul porque as autoridades locais teriam sido obrigadas a detê-lo com base em um mandado de prisão do TPI por violações dos direitos humanos, incluindo o sequestro de crianças ucranianas. A Rússia está imersa em uma luta complexa contra diversas facções internas e agentes estrangeiros, às vezes com vitórias simbólicas e outras com consequências infelizes. Por outro lado, vimos um aumento nos preços da gasolina russa após a Ucrânia executar com sucesso uma operação contra uma instalação em Moscou. Após o recente ataque com drones a uma refinaria em Moscou e o incidente na planta de Omsk, estamos testemunhando um aumento significativo dos preços da gasolina em toda a Federação Russa. Essa situação está evoluindo rapidamente e é crucial se manter informado sobre as implicações tanto para a economia quanto para o conflito em andamento.
Em 4 de setembro, o preço da gasolina comum 92 atingiu um marco importante no Centro de Comércio Internacional de São Petersburgo, alcançando 61.244 rublos por tonelada. Este é o valor mais alto desde setembro de 2023. Ao longo do dia, o custo dessa gasolina aumentou 2%. Desde o início da semana, houve uma oscilação de 4,2%. Fazia tempo que não víamos atualizações desde julho, e o ritmo de crescimento é impressionante. O diesel e a gasolina Premium 95 estão pesando muito no bolso. No primeiro caso, o preço subiu 1,1%, chegando a 71.992 rublos por tonelada. No segundo caso, subiu 0,8%, atingindo 62.206 rublos por tonelada. Os operadores informam que os principais problemas estão relacionados ao AI-92, pois a refinaria de Moscou não está exportando quantidades significativas no momento. Em Moscou, 1 em cada 3 litros de gasolina vendidos no mercado vem dessa refinaria. É uma operação importante, amigos. Além disso, a corporação é a principal fornecedora de querosene para os aeroportos de Moscou. A refinaria fechou a planta integrada de refino de petróleo Europlas após um recente ataque com drones. Trata-se de um evento significativo que destaca as tensões contínuas na região. As pequenas vendas no atacado foram completamente paralisadas como consequência direta, enquanto os envios de outros lotes no atacado também sofreram atrasos significativos. Por outro lado, o conflito está afetando vários setores da economia russa. Moscou enfrenta uma crise trabalhista crítica, já que os jovens profissionais estão fugindo do país ou sendo arrastados para o conflito. De acordo com estimativas atuais, o país enfrenta um déficit de quase 5 milhões de trabalhadores, o que causará um aumento significativo dos salários. Estamos diante de uma taxa de 7,4%, que quase duplica a meta de 4% do Banco Central. Trata-se de uma variação significativa que merece nossa atenção. Relatórios recentes do Banco Central russo revelam uma queda significativa no investimento direto, com uma impressionante redução de quase 8,7 bilhões de dólares registrada nos 3 primeiros trimestres de 2023. A situação coloca o Kremlin em uma posição difícil, independentemente de como os eventos na Ucrânia se desenrolem. A Rússia enfrenta desafios significativos para reconstruir e assegurar a Ucrânia, mesmo em caso de vitória. A carga financeira e as consequências de ficar isolada do mercado global são obstáculos formidáveis que não podem ser ignorados. Além disso, analistas afirmam que as nações ocidentais têm evitado o comércio com a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022. O que prejudicou significativamente o crescimento econômico da Rússia a longo prazo. A estratégia mais sólida da Rússia é estabelecer uma dependência total da China, um dos poucos parceiros estratégicos restantes enquanto permanece isolada. Por outro lado, o Sr. Putin destacou os desafios que a Rússia enfrenta, como o colapso das infraestruturas e o aumento do descontentamento social, sugerindo que a tarefa de reconstruir sua nação já é uma empreitada monumental. O governo russo não dá sinais de estar disposto a negociar sobre essa situação econômica nem a buscar o fim do conflito. Portanto, encontra-se em uma encruzilhada crítica, onde nem perder nem ganhar a guerra é uma opção. A economia está agora totalmente focada em manter um conflito prolongado e cada vez mais mortal. Diferente de épocas anteriores, após o colapso da União Soviética, a conclusão deste conflito não resultará em novos esforços para integrar a Rússia nas alianças ocidentais. Pelo contrário, haverá um esforço cuidadoso, mas decidido, para que a Rússia seja responsabilizada pelos crimes de guerra e violações dos direitos humanos na Ucrânia. Os fundos depositados em bancos ocidentais não voltarão para a Rússia, mas serão destinados aos esforços de reconstrução em curso na Ucrânia. A Rússia será uma zona proibida até que todas as empresas ocidentais que Putin entregou ao seu círculo íntimo sejam removidas. Eles não poderão se gabar daquela etiqueta de mercado emergente como faziam nos anos 90. Não é surpresa que a população russa esteja experimentando os níveis mais baixos de confiança que já vimos.
O círculo íntimo de Putin é composto por familiares e antigos guarda-costas. Os oligarcas parecem estar à margem quando se trata de influenciar a política governamental. É interessante observar que até mesmo os meios de comunicação russos reconhecem um declínio na popularidade de Putin. Putin está assumindo mais responsabilidades, mas provavelmente enfrentará acusações de enfraquecer a posição da Rússia. Além disso, um grupo de especialistas de Londres afirma que o declínio econômico da Rússia está apenas começando. O debate em torno da capacidade de recuperação da Rússia muitas vezes ignora as falhas graves na estrutura financeira de Moscou. A Ucrânia está enfrentando grandes perdas de recursos humanos à medida que o conflito persiste. Um grupo de reflexão com sede em Londres destacou os comentários de vários analistas que sugerem que a economia russa conseguiu resistir às sanções impostas pelas nações ocidentais e ao conflito em andamento na Ucrânia. O grupo de pesquisa afirma que este não é o momento adequado para falar da resiliência econômica da Rússia. Eles destacam que há questões fundamentais afetando a economia do país que provavelmente persistirão. O gasto militar significativo da Rússia desempenhou um papel vital na sustentação de seu atual crescimento econômico. No entanto, uma análise mais profunda das finanças do Kremlin revela uma realidade muito mais sombria. Ao mesmo tempo, há claros sinais de uma queda nas vendas de petróleo russo, um de seus principais pilares econômicos. O principal produto petrolífero da Rússia, o petróleo bruto dos Urais, está agora sendo negociado significativamente abaixo da média global. Os desafios que a economia russa enfrenta só intensificam essa situação. O aumento da inflação, a fraqueza do rublo e a escassez de mão de obra sem precedentes, destacada por economistas, colocarão em xeque nosso desenvolvimento e produção futuros. Devemos permanecer vigilantes e nos adaptar a essas condições adversas. Está claro que a população russa está começando a sentir o impacto da instável situação financeira de Moscou. No lado oposto, há algumas reações intensas ao conflito na Rússia. O apoio à retirada das tropas da Ucrânia entre a população russa está aumentando. Atualmente, quase metade da população russa, especificamente 49% dos entrevistados, é a favor da retirada das tropas da Ucrânia, mesmo que isso signifique não alcançar os objetivos militares estabelecidos por Moscou. Eles também apoiariam o início de negociações de paz. A Rádio Svoboda informa que os resultados são respaldados por uma pesquisa realizada pelo projeto de pesquisa Crônicas, em colaboração com o grupo de pesquisa Extreme Scan. 1/3 dos cidadãos entrevistados da nação agressora se opôs a essa decisão. 63% dos entrevistados apoiam a ideia de um tratado de paz entre a Rússia e a Ucrânia no próximo ano, enfatizando a necessidade de concessões mútuas. O apoio à retirada das tropas russas e ao estabelecimento de um cessar-fogo antes que os objetivos da guerra sejam alcançados aumentou 9% desde fevereiro de 2023. Durante esse período, 40% dos entrevistados expressaram apoio à iniciativa. 32% dos entrevistados se mostraram dispostos a lutar sob as diretrizes do Ministério da Defesa, enquanto 30% mostrou dúvidas sobre sua participação em ações militares. Quase 1/3 dos entrevistados é a favor de iniciar uma nova rodada de mobilização. A pesquisa foi realizada por amostragem telefônica aleatória de 10 a 17 de setembro, com a participação de 800 entrevistados com mais de 18 anos. Na última atualização, os relatórios indicam que as tropas russas, recém-mobilizadas, foram desdobradas na região de Kursk. As informações indicam que o pessoal do comissariado militar de uma cidade na região de Samara está conduzindo operações de locais escondidos para se proteger de possíveis sabotagens, enquanto se preparam para o envio de tropas em resposta à situação na Ucrânia. Relatórios indicam que as tropas da região russa de Samara foram mobilizadas e enviadas à linha de frente na região de Kursk. A equipe realizou uma investigação abrangente das operações do Comissariado Militar de Sidran, localizado na região russa de Samara, e coletou informações sobre a intensificação dos esforços de mobilização. Os novos recrutas estão sendo posicionados em locais-chave ao longo das linhas de frente, na região de Kursk.
integrados às fileiras da 5ª Brigada Separada de Fuzileiros Motorizados. Vários deles foram transferidos do setor de Pokrovsk. O relatório indica que o pessoal do Comitê Militar opera em escritórios subterrâneos devido à preocupação com possíveis sabotagens. O relatório revela que identificamos todos os indivíduos diretamente responsáveis pelo envio das tropas regulares russas para a linha de frente. Em um movimento significativo, a Rússia iniciou a evacuação de vilarejos na região de Kursk, localizada perto da fronteira ucraniana. Esta informação vem diretamente do governador local, Alexei Smirnov. A evacuação obrigatória afeta áreas dentro de um raio de 15 quilômetros, 10 milhas da fronteira. Mantenha-se atento e siga as diretrizes para sua segurança. A decisão ocorre após a intensificação das ações de Moscou para recuperar o terreno perdido durante as recentes operações ofensivas de Kiev. Mais de 150 mil pessoas evacuaram a área desde que a Ucrânia iniciou sua ofensiva em 6 de agosto. A operação conseguiu capturar várias aldeias e avançar em território inimigo. A análise do Kiev Post revela que imagens de vídeo indicam que as forças ucranianas estão operando em um nível superior ao de simples incursões, potencialmente demonstrando a força de uma brigada. Mesmo com o avanço ucraniano em direção a Kursk, as tropas russas estão progredindo no leste. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu que a frente oriental enfrenta desafios significativos, embora alguns dos movimentos estratégicos da Ucrânia tenham causado reveses para Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, deixou claro que a tomada de Donbás continua sendo um dos principais objetivos militares russos. Na região de Kursk, relatórios indicam que as forças de assalto aerotransportadas ucranianas conseguiram derrubar uma unidade de paraquedistas russos. Em 13 de setembro, a Rússia desdobrou 14 unidades de equipamento militar, incluindo tanques e veículos de assalto anfíbio. Após várias horas de combate intenso, o ataque foi repelido com sucesso. O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que, desde meados de agosto, as forças russas têm participado ativamente de ofensivas na região ucraniana de Kursk, afirmando controle sobre mais de 800 quilômetros quadrados, 300 milhas quadradas, de território. As forças russas, apoiadas por meios aéreos e navais, garantiram algumas aldeias, mas seu ímpeto foi freado nas operações mais recentes. Na frente oriental, as forças russas estão avançando em direção a Vuhledar e a área ao sudeste de Pokrovsk. No entanto, a inteligência britânica relatou que não houve avanços significativos nos últimos dias. Na região de Kursk, as forças ucranianas estão tentando romper uma posição russa perto do rio Sejm. Até 1.000 soldados russos podem estar cercados nesse local. Informações recentes das redes sociais indicam que a Ucrânia está reforçando seu controle sobre estradas cruciais na área, o que representa uma ameaça significativa para as linhas de suprimento russas. Então, o que você acha dessa questão? Deixe-nos saber nos comentários. Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e curtir para nos apoiar. Até breve!